Olá pessoal, todos bem por aí? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, né? Pessoal, nós já estamos na última página do capítulo de vocês, sobre os macedônios, ali da página número 22 e 23, tá? A difusão da cultura helênica, tá? O que é a cultura helênica? A cultura helênica é aquela ideia que eles copiam o modo que de viver dos gregos, tá? Helênico vem do grego, tá? Como vocês sabem lá, as obras de arte, as esculturas, a própria filosofia, a ciência, tudo isso foi difundido, ou seja, o que é difundir? Espalhado, foi levado pelos gregos a vários locais do mundo, né? E os macedônios, que eram vizinhos dos gregos, copiaram muito dessa cultura, eles admiravam essa cultura, que era uma cultura riquíssima, né? Eram contribuições, eram ensinamentos que Alexandre, o filho de Filipe II, tentou, ou seja, levou pelo mundo afora por onde eles passaram, né? Eram desde o idioma, a filosofia, o teatro, a astronomia, cuidar das estrelas, fazer a contagem, desde a botânica. O que era botânica? O conhecimento sobre plantas, conhecer plantas, saber como era o ciclo delas, qual eram os benefícios daquelas plantas. Então, os gregos sempre se preocuparam com isso. E os macedônios levam esses ensinamentos por onde eles vão conquistando esses lugares. Por isso que o título é Difusão da Cultura Helênica, transmitir o conhecimento dos gregos por onde eles passaram. Era essa a iniciativa, era essa a ideia que eles tinham em levar a cultura helênica. Tá? Então os macedônios conquistaram um grande território, tiveram várias contribuições e se preocuparam muito com a cultura. Lembram da tática, da diplomacia? Conquistamos aqueles povos daquela região lá, dominamos eles, são todos dominados. O que eles faziam? Eles não judiavam daquelas pessoas, eles não maltratavam aquelas pessoas. Claro, necessário, eles usavam a força, mas na maioria das vezes eles usavam da diplomacia, ajudavam eles a colher as lavouras deles, botavam a mão de obra deles para trabalhar ali, conquistavam esses povos. Alexandre tratava muito bem seus soldados, né, com banquetes, com grandes refeições, bebidas, com vinho, com carne de vários animais, vários banquetes, para que eles também continuassem o respeitando e lutando por ele para conquistar novos e novos territórios. Era essa tática que eles utilizavam e era uma tática muito boa que funcionou durante muito, muito tempo, a tática da diplomacia. A difusão da cultura helênica, voltando lá, espalhar a cultura helênica, de que forma ele fez isso? Construindo lá desde bibliotecas, né? As bibliotecas eram um espaço de conhecimento, levando a cultura para aqueles povos que eles conquistavam. Lembra-se quando eles conquistavam os povos, ele não deixava que saqueassem aqueles povos, que maltratassem aqueles povos, para que eles, ao mesmo tempo, obedecessem neles, né? Alexandre, outra tática que ele produziu, que ele utilizou, era quando o exército conquistava uma região, ele deixava que os soldados dele casassem com mulheres dali, ou juntassem com aquelas mulheres, para promover a miscigenação cultural, manter aquela cultura, os traços daquela cultura junto, permanecessem vivos. Então eram essas as estratégias que ele utilizava, certo? Para evitar que esses povos um dia se revoltassem contra ele, tá? Ah, então, a cultura helênica, então, mais uma vez, ele colocou a cultura dos gregos naqueles povos que aos poucos ele foi conquistando. Ele foi ensinando aspectos da cultura deles a esses povos que ele foi conquistando. Pessoal, então vamos lá na página número 22, tá? 21 e 22, aliás, 22 e 23, desculpe, aonde fala assim, ó, interpretando documentos. Vocês vão ver aquela foto ali do Charles Lebron, tá? Essa é a entrada de Alexandria, né? Da grande cidade de Alexandria, que foi fundada pelo Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? E aí ele fundou essa cidade, uma grande cidade. Olhem lá as muralhas, olhem as estátuas, olhem as vestimentas, os detalhes, as escadarias, as esculturas. Tudo isso são características de que povo? Qual é o povo que os macedônios copiavam e admiravam e levaram a sua cultura? São características dos povos dos... Vamos colocar lá, tá? Vão interpretar o documento e vão responder lá número 1, número 2. Número 3. Vocês vão lá na página de abertura do capítulo e vão ver a importância, né, da biblioteca, né? Por que uma biblioteca é tão importante? O que ela transmitia? Era o centro do saber, era a biblioteca, onde estavam os livros, onde estava a cultura nessa biblioteca, né? A cultura helênica. O Alexandre o Grande, então, ele era um cara muito inteligente para conquistar novos povos, sem usar tanta força como poderia ter usado, e ainda mais, além disso, ele expandiu, levou toda essa cultura helênica, assim, essa cultura grega para outros lugares, para outras pessoas
pessoas, ele disseminou o conhecimento, difundiu o conhecimento, tá? Responder ali a página 22 e 23. O Outras Histórias, não se preocupem, não vai cair em lugar nenhum, tá? E também a página número 24, tá, pessoal? E aí na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a fundação da República Romana. Roma, da fundação até a República, tá? Forte abraço!